Glória a Deus. Igreja, paz do Senhor. Amém. Abram a Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo 7, por favor. Livro de 2 Samuel, capítulo 7. Eu quero louvar ao nosso Deus pela oportunidade que Ele nos concede estarmos aqui nessa noite. O fato maior que adorá-lo já por si só é um grande privilégio e motivo mais do que suficiente para adorarmos a Ele. Mas nós também queremos louvá-lo porque na misericórdia dEle, Ele decide nos escolher para sermos porta-voz da sua palavra. Então, eu quero deixar expressado aqui os meus agradecimentos a Deus, aos meus pastores, meus líderes, toda a liderança do MTC, juntamente com a coordenação. Muito obrigado, que Deus abençoe a cada um, a minha casa, a cada um dos irmãos e irmãs que está aqui nessa noite, que Deus possa abençoá-los, uma igreja que numa cidade em que eu não tenho família carnal, me abraçou como filho. Sempre me perguntam se eu fico nervoso de ministrar no templo central. Eu sempre digo que não, é o lugar que eu fico mais tranquilo, porque é a minha casa, é onde eu moro, é onde eu tenho meus irmãos, é um prazer vê-los. Eu quero louvar a Deus pela vida de alguns amigos que tenho aqui, querido Ricardo, um jovem, eu sempre falo que ele é muito elegante, né? Vou te falar, eu deixo esse homem nos trinques mesmo. Deus te abençoe, pastor Vitor Hugo, Nielson, obrigado. Feliz demais de ver ali meu amigo Rafael Reis, esse homem também, eu vou te falar, pensa, um camarada chique. Deus te abençoe, viu? Cada vez mais, amém? O maior amigo do pregador é a sonoplastia, viu? E eu sei que o Josias sabe que depois tem aquele tropeiro, né, Josias? Ali, combinado, né? Deus te abençoe cada vez mais, juntamente com sua equipe. Meus irmãos, 2 Samuel capítulo 7, capítulo 6, eu estava lembrando aqui, enquanto os irmãos cantavam, do último culto que eu participei aqui, pastor Gerson Marcos ministrou, e ele, quando começou a ministrar, disse que enquanto ele estava se preparando, houve muita confirmação ao longo dos louvores. Eu sempre fico atento a isso, porque eu acredito que quem conduz o culto é Deus, e Ele que faz toda essa escolha, embora a gente pense que não. E exatamente o último hino cantado aqui, falando sobre presença, tem muito a ver com o que nós vamos meditar aqui ao longo desses minutos, porque nós vamos falar sobre presença de Deus. 2 Samuel capítulo 6, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra do Senhor: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balaade de Judá, para levarem dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Gibe, e Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando-o da casa de Abinadab, que está em Gibe, com a arca de Deus, Aiô ia diante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda a sorte de instrumentos, de pau de faia, como com harpas e com saltérios, e com tamboris, e com pandeiros, e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se entristeceu, porque o Senhor abrira feridas em Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, no sentido literal aqui, teve medo de Davi do Senhor naquele dia, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, no caso Jerusalém,
Mas Davi a fez levar à casa de Obed-edom, o gitita, algumas versões vão dizer geteu. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses. E o Senhor abençoou a Obed-edom e a toda a sua casa. Texto central, versículo 11, mais uma vez para frisar. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor a Obed-edom e a toda a sua casa. E você diz? Vamos orar? Senhor meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, queremos te engrandecer, porque o Senhor é um Deus grande, um Deus que fala conosco. E nós pedimos que, assim como o Senhor tem feito ao longo de todo este culto, que o Senhor continue falando em nosso meio, que o Senhor continue falando com a sua igreja, e que possamos, ó Deus, entendermos aquilo que o Senhor quer que nós abstraiamos o seu texto sagrado. E muito mais do que entender, Senhor, que possamos colocar tudo isso em prática, que a nossa vida seja a Tua palavra em ação, que o nosso testemunho seja a Tua palavra em exercício, e que possamos sair daqui maiores, mais revigorados e mais crentes do que chegamos. Deus, eu creio que o Senhor batiza, eu creio que o Senhor salva, eu creio que o Senhor cura, e este culto é para Ti. Fique à vontade, ó Deus, para operar na Tua igreja, como Tu quiseres, em nome do Teu Filho amado Jesus, é o que nós te pedimos, amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos e irmãs, eu estou diante de um texto que há pouco tempo atrás, inclusive, foi ministrado aqui em nossa igreja, num congresso muito abençoado que nós tivemos há um tempo atrás, e uma de nossas jovens, em uma oportunidade, mencionou esse texto que eu acabei de dizer. Eu sou alguém que, além de ler a palavra, eu gosto de ouvir palavra. E hoje, enquanto eu ministrava, enquanto eu pensava no que falar à igreja, folheando a Bíblia, olhando para as páginas sagradas, eu me deparei com esse texto, e eu comecei a meditar nos ensinamentos desta passagem de 2 Samuel, que não é um texto inédito para mim também, já ministrei em outros momentos, mas é aquele texto que quando você prega, quando você começa a ler mais uma vez, de repente vem tantas ideias na sua cabeça, vem tanta coisa, e eu entendo que isso nada mais é do que o sopro do Espírito Santo inspirando quem estuda, que eu comecei a ficar preocupado em saber como é que eu poderia colocar ordem em tanta coisa que me veio, enquanto eu li esta passagem aqui. E eu selecionei, separei alguns pontos que considero cruciais, importantes, para discorrer ao longo da igreja, porque falar da Arca da Aliança pode soar anacrônico nos dias atuais, principalmente porque nós não temos ideia de onde ela está, nós não temos vestígio do que aconteceu com a Arca da Aliança. Portanto, podemos imaginar que pregar sobre a Arca, em algum momento, em alguma medida, poderia soar anacrônico, algo sem muita aplicação para os dias de hoje. Entretanto, é sempre importante relembrarmos que a Bíblia Sagrada tem alguns elementos que servem como inspiração, como um reflexo daquilo que realmente a sua simbologia significa. E a Arca da Aliança sempre simbolizou, sempre significou a presença de Deus. Quando eu falo presença de Deus, nós precisamos entender o que significa presença, porque ao longo de nosso dia a dia, ao longo de nossos anos de caminhada na fé, nós temos por hábito pegar alguns temas e algumas palavras e alguns conceitos e diminuir o tamanho disso na importância que tem, ao ponto de que de repente presença de Deus
para a enorme maioria dos crentes, nada mais é do que um chavão, do que um jargão, do que uma palavra que a gente fala e muitas vezes não tem noção do que ela significa, não sabe o que ela se aplica. Eu poderia elencar uma série de nomes aqui, de coisas que nós fazemos, falamos, agimos, e não temos muito conhecimento. Por exemplo, prestar um culto. Sabemos o que é prestar um culto? Por exemplo, adorar a Deus. Sabemos o que é adorar a Deus? Existem pessoas com 30 anos de vida de fé que ainda não aprenderam a adorar a Deus. Existem pessoas que morrem crentes e nunca souberam o que é realmente a presença de Deus. E obviamente, eu não estou aqui me referindo à presença salvífica, ao dom da salvação. Não, nada disso. Eu me refiro a algo que vai além. Porque se nós temos presença de Deus, a grosso modo, eu estou dizendo que nós temos intimidade. Porque presença significa convivência. Presença significa morar. Presença significa habitar debaixo do mesmo teto. Eu vou repetir isso aqui para você, tá? Presença significa morar. Presença significa habitar debaixo do mesmo teto. Então, quando eu falo que eu tenho a presença de Deus, eu estou dizendo que eu estou habitando debaixo do mesmo teto, que Ele está vivendo muito mais do que vivendo ao meu lado, Ele está vivendo dentro de mim, habitando no meu interior. E nós temos um costume, eu não sei vocês, mas eu fico muitas vezes me perguntando ao ler o texto sagrado, como é que eu posso dizer, expressar que eu tenho a presença e eu não senti-la efetivamente? Foi perguntado aqui, quantos já sentiram a presença de Deus? Vários levantaram as mãos. E a minha questionamento, a minha pergunta, quando eu levanto as mãos em uma pergunta como essa, é em que grau e em que medida eu realmente senti essa presença? O que é isso? O que é sentir? Será que sentir é pular? Será que sentir é falar línguas? Será que sentir? O que é? Para você entender isso, eu quero deixar bem claro, que mais uma vez a palavra-chave de presença é habitação. E se tem uma coisa que o Espírito Santo sempre quis fazer, se tem uma coisa que está na natureza de Deus, porque falar do Espírito Santo é falar de Deus, é que Ele sempre quis morar conosco. Eu te dou uma prova disso. Quando Ele cria o homem, de uma forma maravilhosa, Gênesis capítulo 2, diz que Ele não basta criar o homem, Ele não apenas cria o ser e deixa-o no jardim, não, Ele cria o homem, e Ele estabelece um relacionamento com Adão e Eva. Quer ver? A Bíblia diz que sempre na viração do dia, ou seja, no pôr do sol, Deus descia para falar, como eu imagino que é descer, não faço ideia, mas o fato é que Deus via dialogar com o homem. Eu não sei o teor, eu não sei os assuntos que o ser divino tinha com o homem, mas uma coisa eu posso te afirmar, o fato de Deus estabelecer comunicação com o homem, significava que Ele nunca quis ter um relacionamento frio, frívolo, engessado, afastado com o homem, de forma alguma. Ele sempre quis estabelecer laços, sempre quis estabelecer comunhão. Não é à toa que Ele trocava ideias, dialogava como um pai faz com o filho, eu imagino eu, quando busco meu filho, a minha filha no colégio, que eles entram no carro, eu começo a perguntar, e aí, como é que foi a aula? Às vezes a resposta é pueril, é infantil, porque é uma criança, mas eu faço o máximo de esforço para fingir surpresa, para fingir, nossa, que interessante, que legal. Por quê? Porque é filho, existe um amor intrínseco, diferenciado ali, não é algo longínquo, não é algo afastado, não é algo seco, e era assim que Deus se relacionava com o homem. Repito, talvez a fala de Adão soasse primitiva, infantil para Deus, talvez o que Adão contasse é algo que ele já sabia, em sua onisciência, em sua onipresença, mas ainda assim ele fazia questão de ouvir a voz de Adão. Eu quero chamar a sua atenção para isso aqui, porque o primeiro conceito que eu entendo ao ler a Bíblia Sagrada, é que se existe uma presença, precisa existir comunicação. Se existe uma presença, precisa haver diálogo.
Se existe uma presença de Deus real em sua vida, precisa haver verbalização entre você e Deus. Aí eu me pergunto muitas vezes, como é que eu vou dizer que eu tenho uma presença? Como é que eu vou dizer que eu tenho intimidade? Se eu entro para prestar um culto, eu entro mudo e saio calado? Hora nenhuma eu glorifico a Deus, hora nenhuma eu faço de, olha, não precisa pedir, porque eu como pregador não gosto de dizer, glorifica porque eu entendo que isso é um ato espontâneo. Por quê? Porque se eu tenho a presença, eu preciso falar com meu Pai. Se eu tenho a presença, eu preciso expressar algo a Ele. Mas irmão de Israel, eu não sei o que expressar, eu não sei o que falar, na verdade, eu nem forças tenho. Eu sinto Deus aqui, meu Deus, eu não tenho nem forças para expressar, não importa. Hoje eu estou aqui debaixo da autoridade do céu, para dizer, se você não tem fala, chora, se você não tem verbalização, derrama lágrimas, mas em nome de Jesus, faça alguma coisa para Ele ouvir. Ravasheibi andarabacanda rabassuderebi alabahai. Eu disse que quando eu comecei a olhar para esta palavra, eu disse, Senhor, me segura, porque senão eu prego só 5 minutos e dou lugar, e aí acabou a mensagem. Quando eu comecei a ler esta palavra, eu disse, Deus, me ajuda, porque a tua igreja precisa entender a tua palavra. Ela tem um começo, ela tem um meio, ela tem um fim, e em nome de Jesus, nós vamos sair daqui nessa noite entendendo mais do que é cultuar ao Senhor. Eu disse que ele queria presença, eu vou entrar no texto. Quando ele quis ter presença com o homem peca, o homem fracassa. No sentimento de fracasso, de pecado, há uma ruptura, há uma quebra. O homem se afasta de Deus, o homem se distancia do Senhor, porque não tem como. Eu já disse isso várias vezes aqui, já escutei várias pregações aqui também sobre isso. Não tem como existir associação entre luz e trevas, entre aquilo que é santo e profano. Nosso Deus não é Deus de se misturar. Então há uma quebra entre o homem e Deus. Deus podia se conformar com isso. Eu imagino, se eu fosse Deus, eu teria tantas outras opções para a raça humana. Eu poderia, primeiro, excluir todo mundo, destruir todo mundo, nem Noé sobrar, e refazer uma raça inteira. Eu poderia simplesmente tirar o livre-arbítrio do homem e fazê-lo um ser autômato, que simplesmente repetisse as coisas. Não teria pecado, porque não teria livre-arbítrio. Não teria pecado, porque ele simplesmente iria refazer o que eu programei para fazer. Eu, na minha humanidade, imagino uma série de atos e tarefas que eu poderia fazer como Deus, e não teria ninguém para contestar, porque eu sou Deus. Quem é que vai contestar? Quem é o ser finito que vai contestar a minha autoridade? Mas Deus não fez isso. O mundo adora correr atrás da pergunta, por que é que Deus não fez o homem sem vontade para não pecar? O mundo adora tentar responder aquilo que a mente humana não vai conseguir exaurir resposta. Eu não sei, mas uma coisa eu sei, ele não desistiu da humanidade. Eu teria desistido de vocês, eu teria desistido de mim, porque só Deus sabe quantas vezes eu pequei na minha vida. Eu teria abandonado Jezrael há muito tempo, Ravashei Bias. Mas Deus não me entende, por isso que o amor dele é inacessível em termos de entendimento. Deus não desistiu de mim nem de você, não desistiu, não desistiu. E ele bola um plano, já tinha esse plano pronto em ação, porque ninguém pega Deus de surpresa. E ele coloca o plano de resgatar o homem em ação. Paulo chama isso de o grande mistério de Deus. Alguns chamam de o escândalo da cruz. Aquilo que o homem não conseguia entender, que é o ato de Deus querer reconciliar o homem com si mesmo. Ele começa uma saga. E eu dou um pulo nessa saga para chegar lá em Êxodo, quando Deus tira o povo de Israel do Egito. Ele vai conversar certa vez com Moisés, e disse: Moisés,
eu estou executando um plano, eu estou colocando um plano em ação, e o meu objetivo é resgatar a humanidade. O meu objetivo é fazer com que a humanidade volte para mim, que haja novamente uma convivência, que eu faça presença no meio deles, que eu habite no meio deles. É, Deus, é. Então é o seguinte, Moisés, primeira coisa, você está levando o povo para o deserto, certo? Certo. Deserto é lugar de dificuldade, deserto é lugar de extremos. Quem já foi no deserto sabe o que eu estou falando. Quem não foi, também sabe, porque é um fato amplamente divulgado. Deserto é lugar de extremos. Ao mesmo tempo em que é extremamente quente durante o dia, à noite é muito frio. Deserto é lugar de aves, de animais selvagens, peçonhentos, perigosos. Deserto é lugar hostil à humanidade. Moisés, o povo está indo para o deserto. Pois é, então foi o seguinte, já que ele vai entrar no deserto, a primeira coisa que você vai fazer com o povo é construir uma tenda. Deus, mas por que é que nós vamos construir uma tenda? A Bíblia não registra um diálogo nessas palavras, mas eu estou tomando a liberdade de imaginar isso. Moisés questiona a Deus, por que a tenda? Porque a tenda receberá o nome de tenda da invocação, ou tenda da adoração, e eu habitarei lá. Mas Deus é deserto, mas agora mais do que nunca é a hora da minha presença estar junto. Agora, mas a dificuldade, agora é a hora mais do que nunca, para eu estar junto, morando. Porque tem gente que acha que a presença é relevante, significando prosperidade. A presença é relevante em qualquer hora, em qualquer lugar, em qualquer momento, na abundância, na dificuldade, na riqueza, na pobreza. Nós precisamos da presença. Moisés, você vai fazer uma tenda, e você vai montar essa tenda com toda a mobília que eu vou te fazer, que eu vou te orientar, com toda a divisão que eu vou te dizer. Eu vou escolher 2 homens e vou inspirá-los. Bezaleel, Aholiabe serão inspirados pelo meu espírito, e eles vão produzir toda a mobília daquele lugar que será a minha casa entre vocês, porque Ele quer habitar, Ele quer morar, Ele quer estar junto. Deus, que mais? Só tem um detalhe, Moisés, tem um dos instrumentos que eu vou fazer, que eu quero que você tome o máximo cuidado, porque esse será o símbolo direto da minha presença entre vocês. Como é que ele vai ser, Deus? Vai ser a chamada Arca da Aliança. Você vai pegar e vai fazer um caixote de madeira, mais ou menos 65 centímetros de comprimento, 65 centímetros de altura, 1,15 m de comprimento. Você vai fazer esse caixote, ok? Esse caixote irá significar, irá simbolizar a minha presença no meio do povo de Israel. Ok, Moisés? Ok. Eu imagino que na hora, na mente de Moisés, ou na minha mente, ou na mente de qualquer um de vocês que estivesse ali, quando Deus começou a passar a receita para a construção da arca, eu imagino o que eu pediria para aquilo ser usado, qual a matéria-prima que eu ia utilizar. Na minha mente humana, eu escolheria, já que eu sou Deus onipotente, os mais refinados metais e madeiras que pudessem existir ali. Então Deus abre a boca para falar com Moisés, e diz assim: Moisés, você vai fazer um caixote de acácia. Eu queria estar lá. Eu queria ser um mosquito para ver a reação de Moisés nessa hora. Porque Moisés era alguém experimental no deserto. Moisés ficou no deserto muito tempo para depois buscar o povo de Israel do Egito. Então ele conhecia, ele pastoreou no deserto. Sabia como é que era a vegetação nativa, conhecia como é que eram as pedras, os precipícios, os abismos, as cavernas. Se tinha alguém que conhecia deserto, era Moisés. Então quando Deus fala com Moisés e diz: olha, você vai escolher madeira de acácia, eu imagino que Moisés toma um susto.
Mas Deus, madeira de acácia é madeira de acácia. Qual é o problema da madeira de acácia? Primeiro, é uma madeira que não é madeira nobre. A árvore de acácia não é uma árvore bonita, frondosa. Quem conhece o cerrado, aqui todo mundo conhece, sabe como é que é o formato de uma vegetação que nasce em um ambiente com pouca água, com estação de seca bem definida. Cresce com o tronco torto, normalmente cria espinhos para ajudar a reter a água. Não é uma árvore bela, não é uma árvore bonita aos olhos, não é uma árvore que chama a atenção pela aparência, não é uma árvore que, se você passar ao lado, vai parar e vai dizer: rapaz, mas que árvore grande, que árvore bonita. Não, a acácia não tem aparência, a acácia não tem o que mostrar para ninguém. Segundo detalhe é que a acácia é uma madeira muito grossa, cheia de nós. Não sei se aqui tem alguém que é marceneiro, mas se tem, vai entender muito bem o que eu estou falando. Pensa madeira difícil de trabalhar, de talhar, de moldar, é madeira cheia de nó. Assim a acácia, madeira cheia de nó, difícil de talhar. Se hoje é difícil, imagina aquela época em que as ferramentas eram mais primitivas. Ou seja, Deus escolheu o tipo de madeira mais improvável de ser escolhido para habitar, para receber a sua presença. Deus escolheu o tipo de madeira que ninguém pensava para fazer o lugar que seria a casa da sua presença. Talvez Moisés dissesse: Deus, o senhor tem certeza? O senhor não quer que eu vou ali, no Líbano, e pego um cedro do Líbano, não? Que é uma árvore bonita, frondosa, madeira de lei, madeira cara, madeira boa. O senhor não quer que eu pegue um mogno, se fosse aqui um pau-brasil, uma árvore que chamasse a atenção, boa de trabalhar? Deus diz: eu quero é a acácia. Deus, mas ela é feia, mas eu quero ela. Deus, mas é ruim de talhar, é madeira teimosa, mas eu quero ela. Deus, mas vai trabalho, mas eu quero a acácia, porque a acácia é feia, a acácia é dura de trabalhar, a acácia dá trabalho para moldar, é madeira teimosa, mas é madeira que tem resistência às intempéries do deserto. Eu vou dizer para você uma coisa aqui: olha, nada melhor do que simbolizar a natureza humana do que a madeira de acácia. Ai, meu Deus do céu, eu e você não ganhamos de nada da acácia. Nós não tínhamos aparência, nós não tínhamos beleza. O dia que Cristo se pareceu conosco, Isaías disse: olhando para ele, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Tem gente aqui que, se fosse mostrar o currículo espiritual, não podia entrar naquela portaria ali. Tem gente aqui que olhou e disse: só a graça para eu estar aqui nessa noite, é pela graça mesmo. Ei, você não tinha beleza, você não tinha nada a oferecer, era madeira teimosa, mas é por isso que Deus te chamou, é por isso que Ele te escolheu, é por isso que Ele te chamou. Eu me pergunto, o que passa na cabeça de um homem, de uma mulher, que quer usar como justificativa para não fazer a obra de Deus, o próprio currículo. Eu me pergunto o que passa na mente de um homem e de uma mulher, que quando é confrontado com a realidade da obra do Senhor, dos ceifeiros, diz assim: eu não consigo, porque eu não dou conta, eu não tenho capacidade, eu não tenho habilidade, eu não tenho condição. E quem disse que Deus chamou a acácia porque era boa? Quem disse que Deus escolheu você pelos seus méritos? Eu vou dizer uma coisa: Deus te escolheu apesar dos seus problemas.
Eu vou repetir, Deus te escolheu apesar dos seus pecados, Deus te escolheu apesar das suas limitações, meu Deus, Deus te escolheu, não porque você era bom, mas porque Ele viu em você fidelidade, fidelidade, fidelidade. Não preocupa não que eu termino. Tem gente que está entendendo essa mensagem. Antes do culto terminar, você tem que entregar essa profecia, hein? Antes do culto terminar, não sei onde está, você tem que entregar essa profecia. Vocês me conhecem. Se sou uma coisa, eu não sou emocionalista, mas eu tenho um compromisso com a palavra. Com a palavra. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deixa eu continuar. Estou caminhando aqui. Vai fazer a arca. Ok, Deus. Ok. Eu já entendi. Aleluia. Aleluia. Eu vou fazer a arca, Deus. E o que mais? Olha, você está reclamando que você vai pegar a arca e fazer de madeira de acácia, ô Moisés, porque você está vendo o que a acácia pode te dar. Você está reclamando, Moisés, porque você está vendo as características da acácia. Agora preste atenção, Moisés. Você vai pegar a madeira, o marceneiro que eu vou escolher vai talhar, vai pôr os parafusos prendendo, vai segurar. E quando chegar a hora de usar essa arca, Moisés, você vai pegar ouro refinado e vai cobrir a arca por dentro e por fora. Tem gente que pegou, tem outro que ficou boiando. Eu vou repetir. Você reclamou da madeira da acácia, Moisés, que ela não tinha beleza, que ela era teimosa, que o tratamento dela vai doer, e dói, dói. Pensa um tratamento que dói, ô madeira de acácia. Você está perguntando por que eu estou passando por isso? Por que eu estou enfrentando dificuldade? Você pediu resposta, não pediu? Deus está tratando você, madeira. Mas fique tranquilo. Ele manda te dizer, quando o tratamento terminar, Ele vai te revestir de ouro, Ele vai derramar sobre ti a graça e o poder, com uma autoridade tão tremenda, você nunca mais vai cantar do mesmo jeito, não vai mais tocar do mesmo jeito, não vai mais pregar do mesmo jeito, só sinta a graça dele aí. Se você puder, mas só se puder e querer, levantar a mão para você dizer, Deus, eu estou pronto, deixa o ouro fluir, pode revestir, eu estou no processo, eu estou passando por luta, por dificuldade, eu estou no processo, mas a tua graça está me alcançando, pode revestir, Deus. Sinta o toque do Senhor onde quer que você esteja, lá no fundo, no meio da igreja, aqui na frente, no meio dos jovens, não importa. Não importa onde você está, isso não é sensacionalismo barato. Eu estou custando a segurar aqui, meus irmãos. A presença de Deus é muito grande neste lugar. Onde quer que você está, sinta o toque do Altíssimo. Sinta o toque do Altíssimo. Sinta o toque do Altíssimo. Sinta o toque do Senhor. Eu estou caminhando para o final. A arca é construída.
A arca é feita. É tão bom quando o povo olha para você assim, não é? Prestando atenção. Escuta. Constrói a arca. A arca começa a andar com o povo. A arca começa a habitar com o povo, pastor Gerson. O povo ia para a batalha, a arca ia junto. As forças estavam minando. O sacerdote chegava com a arca. O povo ficava alegre, feliz. A arca chegou. Deus está conosco, Elias. Quando as forças da batalha iam acabando, às vezes a sede minava, às vezes o deserto, o sol na cabeça, torturava, e começava a enfraquecer. Aí eles viam a arca e diziam: a presença de Deus está conosco. Se a presença de Deus está, nós não temos nada que temer. Se a presença de Deus está, nós podemos ir avante. Eles venciam a batalha. Mas aconteceu uma coisa. Eu preciso falar isso aqui, pastor. Em algum momento da história deles, em algum momento ao longo da história dos judeus, eles pararam de olhar para a arca e enxergar Deus, e passaram a olhar para a arca e enxergar a arca. Eu vou repetir isso aqui, porque isso aqui é muito, muito importante. Em algum momento da história, o povo de Israel parou de olhar para a arca, enxergar Deus, e passou a olhar para a arca e achar que a arca era que fazia o milagre. Achavam que o poder estava na arca. Criaram um amuleto com aquilo que era um símbolo da presença. Esqueceram o conteúdo e se apegaram com a embalagem. Meu Deus, vou repetir. Esqueceram o conteúdo e se apegaram com a embalagem, com o invólucro que era a arca. Se esqueceram que a arca era só símbolo, quem fazia era Deus. Tem muito pregador, tem muito cantor que acha, Marconi, que é ele que é a arca, que ele prega e acontece alguma coisa porque ele é bom, que ele canta e Deus opera porque ele é bom, e de repente começa a achar que ele é a arca. Eu não sou ninguém, Deus é tudo em minha vida. Eu sou pó, Deus é mais em mim. Eu vou dizer uma coisa para você: você é nada, mas Deus em ti é tudo. Você é fraco, mas Deus é sua força. Você não pode, mas Ele pode. Você não é, mas Ele é. Você não tem, mas Ele tem. Você morre, mas Ele é eterno. Tem gente que acha que Deus só faz se for festa, se for congresso, se for vigília. Deus fala que tem 1, tem 2, tem 3, tem 4, tem 1000. Deus está falando nessa noite: eu não preciso de embalagem, eu preciso de compromisso. Compromisso, compromisso. Sabe o que mais dói? E estou terminando aqui. O que mais dói é que os judeus, os israelitas, pastor Saulo, não perceberam o momento em que a graça foi embora. Eles não perceberam o momento em que a presença foi embora. A pior coisa na vida de um crente é quando ele não percebe que não tem mais a essência. Porque eles acreditavam que tinha, Isaac. Quer ver uma prova disso? Quando os filisteus se levantam para guerrear contra Israel, são 2 rounds de batalha, jovens. No primeiro round, Israel toma uma surra, morrem quase 4.000 homens, pastor Márcio. Alguém disse: o que aconteceu? Aí alguém se lembrou: cadê a arca? Ah, é mesmo, a arca não veio. Então vai lá buscar a arca. Eles fazem isso, vão até Siló, pegam a arca e levam
para o campo de batalha. Quando a arca chega, o povo faz festa. Quando a arca chega, o povo se anima, pula, dança. Só tinha uma coisa: o pula-pula não era avivamento, era fogo de palha. A dança não é transformação, era fogo de palha, porque não tinha mais presença, só tinha a capa da arca, para a gente ir embora. Sabe o que mais dói? É que quando os filisteus escutam o clamor em nome de Jesus, escute isso aqui. Eu falo isso com o coração contrito e queimando, Marcos. O que mais dói é que quando o ímpio escutou, pastor Henrique, o som do acampamento, eles perceberam algo diferente. O ímpio percebeu e disse assim: ai, estamos perdidos, porque o Deus dos hebreus desceu no meio deles. O ímpio conhecia o som do céu, mas Israel já não tinha mais a presença. Que dureza, que dificuldade que era isso, pastor. Que luta. O que dói, o que machuca a alma, é quando eu e você não percebemos que apesar de termos aparência, que apesar de estarmos aqui religiosamente aos domingos, eu sei que isso vai doer, mas você precisa aprender isso aqui. O que mais machuca o coração de Deus é quando nós achamos que o ritual de estarmos todo domingo na igreja, de vestirmos um terno, de carregarmos a Bíblia, significa que nós temos a presença. Eu vou dizer uma coisa para você. Davi disse assim: Deus, não retires de mim o teu espírito, torna a dar-me a alegria da tua salvação. A coisa que mais dói é quando achamos que a manifestação externa significa que nós ainda temos a essência. É pois que eu vou desafiar você nessa noite: tire essa capa para lá, tire essa crosta para lá de frieza, de aparência. Eu sou bom, eu não grito, eu não falo língua estranha porque isso é antiético, eu não vou manifestar, não foi da minha mão. Para com isso, em nome de Jesus. Reconheça que você não pode ser crente nominal, você não pode dizer que tem e não ter. Você precisa ter a graça, você precisa ter a presença, você precisa ser cheio, ser cheio, ser cheio, ser cheio. Vocês estão sentindo isso aí agora? Estão sentindo aí onde vocês estão? Eu já preguei aqui muitas vezes, hoje é a 8ª vez. Eu nunca senti isso aqui como agora. Você pode ficar triste comigo, só aceite a voz do Altíssimo nessa noite. Só aceite a voz do Altíssimo essa noite. E eu vou terminar dizendo o seguinte: a arca é levada, o povo de Israel perde a batalha. Perdeu, porque não tinha mais a presença, só tinha a capa, só tinha um aparelho chamado arca. Agora escute, 40 anos depois, um homem chamado Davi vai lá buscar a arca. Sabe por quê? Porque liderança levantada por Deus, líderes, primeiro ato dela é resgatar a presença. Liderança chamada por Deus, músicos, o primeiro ato dela é resgatar a essência. Liderança chamada por Deus, o primeiro ato dela é conectar a igreja com o céu. Não é ficar preocupado com a aparência, mas olhar e ver se nós temos a essência. Davi tinha essa preocupação. Davi, ele vai atrás da arca, ele busca a arca. No caminho, eu vou atalhar aqui porque eu tenho 2 minutos para terminar. No caminho, acontece uma tragédia. Ele está resgatando a arca, e a arca dá uma balançada. Eu não vou nem entrar no mérito aqui, porque senão vira seminário.
a arca dá uma balançada, e Uzá, preocupado com a arca, pastor Gerson, se lançou para segurar a arca que balançou para cair, Joel. A Bíblia diz que na hora que ele encostou, na hora que tocou na arca, tinha um detalhe: a presença tinha voltado. Passou pela prova, passou pelo deserto, 40 anos longe, Davi buscou a presença. Quando ele encosta, a presença voltou. Não podia encostar, o que é que acontece? Ele é ferido de morte. Eu sempre me perguntei, Eli, por que é que Uzá foi ferido de morte? Gente, isso aqui está bom demais. Por que é que Uzá foi ferido de morte quando tocou na arca? Até que um dia eu entendi que o problema não era a intenção de Uzá. O problema é que quando tem presença, cada um sabe o seu quadrado, numa linguagem moderna. Onde tem presença, cada um reconhece seu papel. Uzá não era levita separado para encostar na arca. O problema não foi a intenção. O problema foi que Uzá quis fazer uma coisa que não era dele. Uzá tentou fazer algo que não era da sua alçada. Sabe o que eu entendo? Na obra de Deus, cada um de nós temos um chamado muito específico do Senhor, e nós precisamos entender quando algo não é para nós. Tem muita gente ferida pelo orgulho, pela inveja, pela maledicência, porque quer fazer aquilo que não é dele. Como ele quer fazer aquilo? Eu vou falar, Deus mandou. Como ele quer fazer aquilo que não é dele? Quando alguém prega e Deus usa, ele reclama. Quando alguém toca e Deus usa, ele reclama. Quando alguém rege, ele cruza os dedos de estômago e canta feio, porque não sou eu. Quando alguém evangeliza, ele quer gorar, se é que existe isso. Por quê? Porque quer fazer aquilo que não é dele. Fica tranquilo, tá? Eu tenho duas palavras aqui. Primeiro, para você: aprenda a reconhecer a sua posição. Aprenda que o que é seu, Deus limitou, vai acontecer. Não queira ser o que você não é. Agora, para você que está sendo usado, e tem alguém caluniando, tem alguém falando mal, fique tranquilo, fique tranquila. Deus não depende de aprovação humana para te usar. O que Ele escolheu para você está escolhido, e ponto final. Ponto final. Meu Deus, fique em pé, mas em pé adorando, em pé glorificando. Deus está na casa, Deus está na casa. Fique tranquilo. O que é seu, Deus separou, Deus escolheu. Mas, irmão de Israel, eu sempre quis pregar, eu sempre quis cantar. Busque, peça, mova o coração, mas aguarde com paciência. Meu Deus, Templo Central, vocês creem que Deus batiza com o Espírito Santo? Você crê que Deus renova? Crê que Deus transforma? Crê ou não? Então vem aqui à frente, meu Deus. Vem aqui à frente. Pode vir, jovem, adolescente. Só quem quer mais de Deus aqui. Vem rápido, porque meu tempo já foi. Deus está querendo renovar a gente aqui nessa noite. Deus está querendo trazer a presença de volta. Tem gente que já não tem a presença, mas fique tranquilo. Ah, meu Deus, se prepare. MTC, se prepare. Ricardo, escute, meu lindo. Se prepare com o que Deus vai fazer com esta mocidade. Deus não está chamando gente para brincar de ser crente. Deus está chamando homens e mulheres que querem ser vasos cheios da sua presença. Pode ser madeira de acácia, mas quer receber unção. Pode ser madeira de acácia, mas quer receber poder. Pode ser só um, pode ser só dois, mas não vai voltar para casa da mesma forma.
não vai voltar do mesmo jeito, vai voltar diferente, vai levar salvação para casa, vai levar porta aberta, vai levar renovo, vai levar. Cadê o Elias? Escuta eu te falando. Em nome de Jesus, essa orquestra vai tocar como nunca. E quando vocês tocarem, almas vão se render aos pés do Senhor. Quando vocês tocarem, muito mais do que mexer com a estética humana, vocês vão mover o coração de Deus no louvor. Quando o seu instrumento for manejado, muito mais do que o seu dom natural, em nome de Jesus vai fluir aí unção para mover corações no meio da igreja. Recebe em nome de Jesus essa palavra. Recebe em nome de Jesus essa palavra. Ei, obreiros e obreiras, pastores, evangelistas, presbíteros, é o ano de plantar ou colher. Pode parecer que o solo é seco, mas vai plantar, como disse aqui. Pode plantar semente, viu? Pode plantar, pastor. Pode plantar, porque Deus está dizendo: vai nascer 100 vezes mais. Vai nascer 100 vezes mais. Vai nascer 100 vezes mais. Vai brotar, vai crescer, vai nascer, porque tem presença, tem presença, tem presença. Meu Deus, meu Deus. Um dia eu aprendi, escuta isso aqui, igreja. Eu sempre amei a teologia. Minha primeira formação teológica, faculdade, mestrado. Sempre amei a palavra, estudar, analisar os textos. Até que um dia eu entendi uma coisa: que tudo isso é necessário, mas não é suficiente para mover o céu na terra. Eu entendi que a palavra do céu tem que vir untada com o óleo da unção, porque senão o púlpito fica cheio de tecnocratas da Bíblia, doutores que esbanjam o conhecimento, mas tem pouca unção na vida, tem pouca presença. É por isso que eu sou assim, e quero ir para o céu desse jeito. Quero morrer assim, amando o estudo da palavra, mas amando ver a palavra mover no meio da igreja. Amando ver a palavra se mover no meio do povo. Eu já disse algumas vezes, pastor Henrique, que eu tive em alguns momentos da minha vida uma síndrome de ficar sem ter o que eu ia fazer. Eu vou ensinar ou eu vou pregar? Até que eu descobri que quem é que limita Deus? Quem é que vai dizer para você: ó, você só pode tocar, mais nada. Você só pode ensinar, mais nada. Só pode pregar, mais nada. Quem te falou isso? Deus usa quem quer, do jeito que Ele quer, da maneira dEle. Tem gente aqui que está com o coração queimando para fazer a obra. Aqui no meio dos jovens, no meio da igreja, pode se preparar. Hoje Deus derrama sobre você uma nova unção, uma graça, um poder. E a partir de hoje, onde você colocar a planta dos seus pés, em nome de Jesus, a graça vai te acompanhar, a presença vai com você, a presença vai com você. Pega os seus olhos, olha isso aqui. Deus está na casa. Deus está na casa. Sinta o toque do Senhor aí agora. Se quer falar em línguas estranhas, pode falar. Quem não é batizado pode falar em línguas estranhas. Quem quer ser renovado pode ser renovado. Quem quer entregar uma profecia, vai lá agora e entrega. Deus está mandando, pode ir entregar. Vai lá. Quer pregar, quer cantar, quer tocar? Pois é hoje. É hoje, não passa de hoje. Deus separou essa data na agenda. Aleluia. 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 Cadê aquele que... Isso, já está aqui, ó. Vocês podem cantar, eu vou só orar. Eu vou orar e Deus vai encher esse povo do jeito aqui. Aleluia, meu Deus e meu Pai. Você que está na nave, pode levantar sua mão também. Pode levantar sua mão, você que está aí no meio da igreja.
Tem gente que esconde atrás de pilastra, achando que Deus não vê. Tem gente que está no fundo da igreja, achando que não enxerga. Faz um favor para você, guarda o celular, esquece o Faustão, esquece o gol da rodada e só conecta, porque Deus quer falar com você agora. Deus quer, Deus quer, Deus quer, Deus quer. Vamos para o céu. Senhor meu Deus e meu Pai, eis aqui a tua igreja. Eu preguei a tua palavra, eu falei o que o Senhor colocou no meu coração, e eu peço agora, Senhor, que onde houver uma alma quebrantada, onde houver uma mão levantada, que realmente quer a tua presença, que realmente deseja a tua unção, pega ele agora, meu Deus, e enche com tua graça, enche com teu poder, onde quer que ele esteja. Pode ser em qualquer lugar, meu Deus, através da internet. Você que está em sua casa agora, seja cheio no seu trabalho, em sua casa, no seu quarto, aqui no templo central. Receba a graça. Ei, juventude, receba a unção do Senhor, receba o toque do Espírito Santo. Deixa a lágrima fluir, deixa a lágrima descer, deixa o Espírito Santo tomar, deixa ele te tomar. Ei, orquestra, toque como nunca tocaram antes. Sejam cheios da graça, sejam cheios do poder de Deus. Eu vou aproveitar, ó, já começou, já pegou, já está pegando alguns aqui, ó. Eu vou pedir uma coisa aqui. Pai, mãe, Aleluia. pastor, sabe o que vai segurar seu filho na presença de Deus? Ele sentiu o toque do Espírito Santo. Líderes, querem que os seus liderados continuem na igreja, façam vigílias que busquem o batismo com o Espírito Santo. Querem minimizar a evasão? Não copie, volte para o original. A Assembleia de Deus é pentecostal porque nós cremos no batismo com o Espírito Santo. Nós temos dom de cura, dom de língua. Nós não precisamos copiar, nós temos a essência de Deus em nosso meio. Olha isso aqui. Isso é unção. É isso que se cura. Pensei que tudo podes, e nenhum dos seus planos pode me. A vontade é sua, e a minha vida em tuas mãos está, e nenhum dos pode seus falar em línguas, pode pular, pode ajoelhar, pode chorar, só não pode ficar gelado, só não pode ficar parado. Deixa ele te tomar. Não se frustra, não se frustra, os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Escute. Vamos continuar daí, viu, Ricardo? Deus não vai frustrar planos. Pastor Gerson, Deus não vai permitir que nenhum plano seja frustrado. Pastor Márcio, não vai. Eu não posso entregar esse microfone. Eu estou sentindo Deus aqui com vocês agora. Eu sinto Deus. Ei, MTC, vocês são demais. Eu não posso entregar esse microfone sem fazer o apelo aqui, pastor, com sua permissão. Eu não sei onde você está, mas eu sei que você está aqui nessa noite, e Deus quer te conhecer mais de perto. Você que não é crente,
Você que não é evangélico e quer aceitar Jesus, vem aqui à frente. Eu não sei onde você está, não sei. Mas Deus sabe, Ele está te incomodando, vem aqui. Mas teu vergonha, pregador, não tem problema, pode vir aqui à frente. Pode vir. Em nome de Jesus, se há alguém que não é um crente em Cristo Jesus, que quer aceitar Jesus nessa hora, não dê ouvidos para essa voz que diz: não precisa, você já tem religião. Não faça isso. Eu repreendo essa voz agora e digo: vem aqui à frente, em nome de Jesus. Se você está em casa vendo essa transmissão, em nome de Jesus, se ajoelhe onde quer que você esteja e diga: Deus, eu confesso que Tu és meu Senhor, e eu Te aceito como meu único e suficiente Salvador. Se você está no carro, pare o carro agora. Deus está mandando te falar isso, onde quer que você esteja. No seu trabalho, se ajoelhe agora. Meu Deus, que presença é essa? Que graça é essa? Aleluia, meu Deus, a Sua palavra pregada, eu apresento a Ti agora, Senhor, aquelas almas que estão no seu local de trabalho, os enfermos, onde quer que eles estejam, que eles sejam curados. Escreve o nome no livro da vida, onde quer que eles estejam nessa noite, Senhor. Repactua em nome de Jesus o chamado. Deus, eu Te louvo, porque sabemos que os Seus planos jamais serão frustrados.